Meus irmãos, creio que hoje nós iremos, pelo menos por agora, encerrar a exposição sequencial de Êxodo. Nós estamos chegando no capítulo 4. Vamos terminar o capítulo 4 hoje, e creio que essa exposição sequencial termina por aqui, pelo menos por enquanto, né? Então, abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 4, nós vamos ler versículos 27 a 31. Êxodo 4, de 27 a 31. Êxodo 4, 27 a 31. Nós lemos assim na palavra do Senhor. Disse também o Senhor a Arão: vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi e, encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor com as quais o enviara e todos os sinais que lhe mandara. Então se foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor Deus tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. E o povo creu. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Os irmãos, nós temos tratado sobre este livro, cujo significado é saída, que narra a saída do povo de Deus, do Egito, para a nova terra, para a terra prometida, a terra de Canaã. E o tema principal do livro de Êxodo é redenção. Então, o significado de Êxodo, saída. E o tema principal é redenção. E hoje, irmãos, nós chegamos ao final do capítulo 4, e neste capítulo nós vamos ver, dentre outras coisas, o encontro de dois irmãos que há muito tempo não se viam. E o mais interessante, esses irmãos eles se encontram no monte de Deus. E algo mais interessante ainda, o assunto desses irmãos, ou o tema dessa conversa, depois de tantos anos, diz respeito ao próprio Deus, à própria palavra de Deus. Imagina você sem ver um ente querido já há tantos anos, e depois Deus organiza esse encontro, e o tema do encontro, e além do encontro ser no monte de Deus, o tema do encontro é a própria palavra de Deus. É a própria palavra de Deus. Meus irmãos, a incredulidade é uma das marcas mais persistentes do coração humano. Eu acho que soa de uma forma estranha, e tem que soar mesmo, mas, por vezes, nós crentes agimos com incredulidade. O que tem que marcar a vida do crente, senão ele não é um crente verdadeiro, é a fé em Deus, a fé na palavra de Deus. Mas, infelizmente, por vezes, nós agimos com incredulidade, com desconfiança daquilo que Deus revela acerca dele e da vontade dele na sua palavra. Então, a incredulidade é uma das marcas mais persistentes no coração humano. A incredulidade aparece nos ímpios, mas infelizmente também nos servos de Deus. Todos os dias, infelizmente, em algum momento da sua vida, mesmo você sendo crente, salvo por Jesus Cristo, salvo pela graça, como nós cantamos, você e eu agimos com incredulidade. Agimos com desconfiança daquilo que Deus revela em sua palavra. Meus irmãos, nos versículos anteriores, nós vemos que Moisés experimentou a incredulidade, ele demonstrou incredulidade. Ele foi dominado pelo medo, foi dominado pela dúvida e também foi dominado pelo sentimento de incapacidade. E Deus teve que tratar
tudo isso na vida do seu servo. Por quê? Porque Deus já havia decidido que Moisés seria um instrumento dele para libertar o seu povo lá do Egito. Então Moisés se revelou um homem medroso, um homem incapaz, um homem duvidoso, ou seja, um homem incrédulo, um homem que não cria no cuidado de Deus. Israel, por sua vez, estava esmagado por 4 séculos de escravidão e já não conseguia esperar grandes coisas de Deus. Aí eu pergunto para você, quando a sua vida não está fácil, quando você está passando por dificuldades, você confia mais em Deus ou você desconfia mais de Deus? Você tem essas 2 opções quando estiver passando por dificuldades, por lutas, por provações. Você pode confiar mais em Deus ou você pode desconfiar mais de Deus. Igual você não fica. Pode fazer, tá, essa prova na sua vida. Quando você estiver passando por uma dificuldade, é possível que você esteja passando agora, você não permanece sendo a mesma pessoa. Você, como crente, como pessoa salva por Cristo, você confia mais em Deus ou você desconfia de Deus? O povo de Israel estava há 430 anos no Egito. É claro que não eram as mesmas pessoas. Eram pelo menos 5 gerações diferentes. E eles não conseguiam esperar grandes coisas de Deus. Agora imaginem a grande tarefa, a tarefa difícil que Moisés e Arão teriam para poder convencer este povo de que eles haviam sido enviados por Deus. Em Êxodo 4, 27 a 31, percebemos que Deus age antes que seus servos façam o que tem que fazer. Irmãos, é interessante isso. Antes que você faça o que você tem que fazer, você como crente, como enviado de Deus, pode ter certeza, Deus já está agindo. Deus já está fazendo algo, Deus já está preparando o caminho para você. O texto lá de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, Paulo fala acerca da vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Essa plenitude do tempo, irmãos, passa a ideia de o tempo certo. Ou seja, Deus havia preparado tudo mesmo, para que no momento exato, Jesus Cristo viesse a este mundo. E é exatamente isso que Deus está fazendo agora. Deus está preparando, ou já preparou, tudo o que é preciso, tudo o que é necessário para que Moisés e Arão vão até o povo, até o Egito, e digam ao povo, aquilo que Deus quer que eles saibam. Meus irmãos, a incredulidade humana é grande, mas a graça divina é infinitamente maior. Então, no momento que você se pegar sendo incrédulo, desconfiando de Deus, e a expressão é essa mesmo, aliás, um dia desse eu preguei numa igreja, e usei essa expressão, e no final do culto uma mulher veio, pastor, só uma coisinha, quando o senhor disse que a gente às vezes desconfia de Deus, o que o senhor queria dizer? Eu falei, eu queria dizer que às vezes a gente desconfia de Deus. Eu acho que ela queria que eu usasse o tal do eufemismo, né? Uma expressão mais leve. Não, irmãos, é isso mesmo. É desconfiar. Quando você não confia em Deus, quando você é um incrédulo acerca daquilo que Deus disse, aquilo que acerca de Deus revelou, você está desconfiando de Deus. Então, o que o senhor quis dizer, pastor? Que nós às vezes desconfiamos de Deus. Eu quis dizer que às vezes nós desconfiamos de Deus. É isso mesmo, irmãos. É o que aconteceu com Moisés aqui, aconteceu com os vários servos dele, aconteceu com Pedro, aconteceu com os discípulos, desconfiaram de Cristo.
É isso mesmo. Então, a incredulidade humana, inclusive dos crentes, é grande, mas a graça divina é infinitamente maior. Como a graça vence a incredulidade nesse texto? Justamente isso que a gente quer falar. A graça que vence a incredulidade. Então, se a incredulidade é grande, podemos dizer, eh, parafraseando o texto lá do Novo Testamento, né? Onde abundou a incredulidade, superabundou a graça. Se a incredulidade é grande, a graça é muito maior. Então a pergunta que nós respondemos esta manhã é essa: como a graça vence a incredulidade neste texto que nós estamos analisando hoje? Tá? Nós vamos responder em 3 passos. São 3 respostas para essa pergunta. A primeira é de que a graça de Deus nos precede no caminho da redenção. A graça de Deus vai à nossa frente no caminho da redenção. Irmãos, a Bíblia fala que nós somos eleitos antes da fundação do mundo. A Bíblia também diz sobre o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que a graça de Deus nos precede na nossa redenção, na nossa salvação. E é exatamente o que está acontecendo neste texto, nessa parte da história. Versículo 27 diz assim: Disse também o Senhor a Arão: Vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi, e encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Irmãos, se lembrem de uma coisa: Arão só aparece nessa história porque Moisés deu um monte de desculpas para não fazer aquilo que ele tinha que fazer. Ele deu várias desculpas. E diferente de Jeremias, Deus providenciou aqui alguém para auxiliar Moisés, mas Deus não abriu mão da missão de Moisés. Jeremias deu algumas desculpas. Eu não passo de uma criança. E Deus tocou na boca de Jeremias, e Jeremias ele foi fazer o trabalho de profeta. Moisés dá um monte de desculpas, e não confundam desculpas com justificativa. Justificativa é quando os argumentos que você está usando fazem sentido até mesmo diante de Deus. Agora, desculpa, a própria palavra diz, é uma invenção sua para não fazer o que tem que ser feito. Então, o que Moisés está dizendo aqui são desculpas. E, mesmo assim, Deus, ao invés de tocar na boca de Moisés e transformar a fala de Moisés, que era pesada, Deus escolhe providenciar alguém para servir de boca de Moisés, e Moisés é boca de Deus. É isso. Então, a graça de Deus nos precede no caminho da redenção. Vai à nossa frente, vai preparando o caminho, vai pavimentando a estrada que nós temos que passar. Aquilo que é difícil para você, seria muito mais difícil se Deus não fosse à frente com a sua graça e com a sua misericórdia. Agora, não pense que neste mundo alguma coisa vai ser fácil para os filhos de Deus. Não vai ser fácil. Não foi fácil para o Filho de Deus. E não serão fáceis também para os filhos de Deus. Antes que Moisés desse qualquer passo, Deus já havia enviado Arão ao seu encontro. Percebe, irmãos? Sem Moisés saber, ou seja, sem Moisés agir aqui, Deus está enviando Arão. Arão. Disse também o Senhor a Arão: vai ao deserto para te encontrares com Moisés. É Deus quem está agindo aqui. Isso revela que Deus sempre toma a iniciativa na obra da redenção. Jesus Cristo foi claro: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu que escolhi
a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto, e o vosso fruto permaneça. O mesmo João, que narrou isso, ele diz na sua carta: nós amamos, porque Deus nos amou primeiro. É isso, irmãos. É sempre Deus agindo primeiro. Quando Adão e Eva pecaram e fugiram da presença de Deus, porque perceberam que estavam nus, não é porque ficaram nus, eles já estavam nus, mas por causa do pecado perceberam que estavam nus, eles fugiram da presença de Deus e Deus vai atrás deles. Quando Caim assassina o seu irmão Abel e foge, é Deus quem vai atrás de Caim. E é sempre assim, é sempre Deus indo atrás dos seus filhos. Nunca acontece o contrário. Então, revela que Deus sempre toma a iniciativa na obra da redenção. Deus age primeiro, sua graça antecede nossa fé, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E Deus providencia cooperadores para cumprir a sua missão. Meus irmãos, como é bom ter companheiros na missão. Como é bom ter irmãos engajados na mesma obra. Imagina aqui Arão. Se bem que mais na frente Arão vai fazer algumas coisas muito tristes, muito lamentáveis. Mas seria muito mais difíceis para Moisés sem a presença e a companhia do seu irmão. Deus providencia cooperadores para cumprir a sua missão. Assim como Arão, meus irmãos, Cristo foi enviado antes de Moisés. É Cristo que está também preparando aqui o caminho. Assim como Arão foi enviado antes de encontrar Moisés, Cristo veio ao mundo quando ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A graça sempre chega primeiro. Irmãos, uma das maneiras mais tristes de entender a doutrina da salvação é quando você ouve pessoas dizendo que é o homem que toma a iniciativa. Irmão, se dependesse do homem, ninguém seria salvo, porque o homem está morto nos seus delitos e pecados, e quem está morto não tem vontade. O homem está morto, o homem só tem vontade de fazer aquilo que desagrada a Deus. Então, se Deus não transformar primeiro o coração do homem, através de Cristo, ninguém vai desejar Cristo. Ninguém vai desejar. Muitas vezes imaginamos que Deus só começará a agir quando nós estivermos fortes. Não, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu por nós porque nós éramos pecadores. Dificilmente alguém morreria por um justo. Ou seja, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Jesus Cristo é claro acerca disso. Quando ele chamou Mateus, Levi, que era cobrador de impostos, e Levi deu um banquete para Jesus, e muita gente estava comendo com Jesus, Jesus foi criticado, dizendo que ele comia com pecadores. Ele disse: olha, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justo, mas pecadores ao arrependimento. É assim que a palavra de Deus diz a respeito da nossa redenção. A graça de Deus nos precede no caminho da redenção. O texto mostra exatamente o contrário daquilo que muita gente diz, que sou eu que abro o meu coração. E muitas vezes usam aquele texto bonito, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Irmãos, este versículo está ali inserido numa carta escrita para uma igreja evangélica, uma igreja cristã, que estava assim desanimada, mas não era para incrédulos. Esse versículo não pode ser usado para evangelizar incrédulos, porque ele não foi direcionado. Esse versículo lá em Apocalipse 3:20, ele faz parte de uma carta que foi escrita aos crentes de Laodiceia, que estavam desanimados. Aí chega no verso 20, eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. Não é evangelístico, irmãos. A ideia ali é de arrependimento,
e reconsagração a Deus. Enquanto ainda nós lutamos com nossos medos, Deus já está preparando pessoas, circunstâncias e recursos. Nossa fraqueza nunca surpreende Deus. Já parou para pensar nisso? A sua fraqueza nunca surpreende Deus? Muitas vezes você vê Deus triste, você vê Jesus Cristo triste com algumas situações, mas nunca surpreendido. Sabe o que eu me lembro? Quando alguém avisou para Jesus Cristo que Lázaro estava muito doente e que Jesus Cristo deveria ir para curá-lo. Jesus Cristo não fica surpreso. Jesus Cristo demora ainda um bom tempo para que Lázaro morresse, porque a ideia de Jesus Cristo não era curar Lázaro, mas era ressuscitar Lázaro. Ele nunca é pego de surpresa. Mesmo naquelas passagens em que Jesus fica admirado, Jesus também não é pego de surpresa porque ele é Deus. Então, nossa fraqueza nunca surpreende Deus. Irmãos, a graça que vence a incredulidade, isso serviu não somente para Moisés, não somente para Jeremias, não somente para Pedro e para os apóstolos e para muitos outros, mas para nós hoje também, porque por muitas vezes nós agimos com incredulidade, apesar de sermos crentes em Jesus Cristo. A graça que vence a incredulidade. Em primeiro lugar, como que isso acontece? A respeito disso, a graça de Deus nos precede no caminho da redenção. Se não fosse a graça de Deus, nenhum de nós seria salvo. Irmão, segundo lugar, a graça de Deus fortalece seus servos por meio da comunhão. Então, se em primeiro lugar a graça de Deus nos precede no caminho da redenção, em segundo lugar, a graça de Deus fortalece os seus servos por meio da comunhão. Versículo 28 diz assim: relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então, depois que Moisés encontrou com Arão, Arão foi até Moisés, se encontraram no monte de Deus, e qual é que foi o tema da conversa? O tema da conversa foi a palavra de Deus. Aquilo que Deus havia dito, aquilo que Deus requeria de cada um deles. Então, a graça de Deus fortalece seus servos por meio da comunhão. Eles se encontram, eles se beijam, eles se abraçam, e agora eles estão aqui estreitando a sua comunhão. Irmãos, preste atenção numa coisa. Apertos de mãos, abraço, só isso não produz comunhão. Comunhão se produz principalmente com conversas. Principalmente com conversas acerca de assuntos lícitos, acerca de assuntos que glorificam o nome do Senhor. Às vezes a gente se contenta com um simples aperto de mão. Me lembro uma vez que duas mulheres vieram de uma igreja neopentecostal, da Igreja Universal do Reino de Deus para esta igreja. Foi ali nos primeiros anos do meu ministério. Essas mulheres vieram, e no primeiro culto, o que mais encantou essas mulheres é que o pastor ia lá para a porta e ficava apertando a mão delas. E apertava a mão de todo mundo que queria ter a mão apertada. E elas ficavam encantadas. E eu falei, o que está acontecendo? Ah, pastor, é porque onde a gente estava, pastor, o pastor mal olhava na nossa cara. Falei, igreja presbiteriana normalmente é assim, não é só essa. Normalmente é assim. Aí um dia, acho que teve aniversário da igreja e tinha um pastor de fora. Aí ali na porta tinha dois pastores cumprimentando, o pastor Samuel e o outro pastor convidado. Aí elas ficaram mais encantadas ainda. Ficaram mais encantadas ainda. E ela falou, uai, continuam assustadas? Ó, pastor, hoje mais ainda, porque agora nós nem vamos lavar as mãos. Apertamos a mão de dois pastores. Ah, é claro, irmãos, eu fui orientá-las da forma correta, né? Não fui grosso, não fui indelicado com elas. Mas, com o passar do tempo, elas se acostumaram com isso e saíram da igreja. E saíram da igreja. Para mostrar isso, irmãos, que é importante você apertar a mão do seu irmão. É importante você abraçar o seu irmão. Mas é muito mais importante você conversar com o seu irmão. Isso produz comunhão entre crentes. Entre crentes. Tá certo? Então, o encontro entre Moisés e Arão demonstra que Deus não chama seus servos para caminharem sozinhos. Arão torna-se o auxílio que Moisés precisava
É isso. Moisés, está precisando de alguém, Moisés? Então eu vou providenciar alguém para você. Aliás, isso é antigo, né? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Já parou para pensar, irmãos, por que Deus chamou 12 e não chamou um só? Por que ele não chamou o melhor? Por que ele não deixou o pior? Aliás, não estaríamos nem falando nele hoje, né? No Judas Iscariotes, né? Por que Deus chamou 12 e depois Deus foi chamando outros e outros e outros? E Jesus Cristo, a Bíblia fala que ele tinha mais de 500 discípulos. Por que ele chamou 12 ao invés de chamar um só? Por causa da comunhão. Por causa da comunhão, dentre outras coisas. Então, ah, o encontro de Moisés e Arão demonstra que Deus não chama seus servos para caminharem sozinhos. Arão torna-se o auxílio que Moisés precisava. A graça cria comunhão, não é apenas aperto de mão e abraço. Deus supre nossas limitações e a missão é fortalecida pela unidade. Deus supre as nossas limitações. Irmãos, foi Deus que nos criou limitados, viu? Não houve falha, não houve erro. Deus nos criou limitados. Quando Adão e Eva foram criados, mesmo antes do pecado, eles eram limitados. Em comparação com Deus, eles estavam longe da perfeição. Então, nós somos limitados. E a missão, irmãos, aliás, Deus, ele sabendo disso, ele supre nossas limitações, e aí, fazendo isso, a missão que ele nos deu é fortalecida por essa unidade. A incredulidade cresce no isolamento. Está fraco na fé? A pior coisa que você pode fazer é se isolar. É a pior coisa. Ah, estou fraco na fé, vou parar de ir à igreja. Vai piorar. Eu não tenho dúvida alguma. Ah, pastor, eu estou muito simpatizante dos tais chamados desigrejados. Falar igual a minha mãe fala, sangue de Jesus tem poder. Deus te livre disso. Se você está pensando nisso, você já está fraco. E se você praticar isso, você vai se enfraquecer ainda mais. A incredulidade cresce no isolamento, a fé cresce na comunhão. Por isso, Deus nos deu a igreja. Ele nos deu a igreja para isso também, para que a nossa fé cresça. Já parou para pensar? Experimenta tirar uma brasa do braseiro. Coloca ela lá. Você vê rapidamente o que vai acontecer com ela. Agora pega ela de novo e coloca no braseiro novamente. O que vai acontecer com ela? É isso. Deus não nos deu a igreja, especialmente no dia de domingo, para poder impedir você assistir o jogo mais tarde. Não foi por causa disso. Deus te deu a igreja porque Ele tem algo grandioso para você e Ele quer que você cresça na comunhão tanto com Ele quanto com os irmãos. Com os irmãos. Quando estamos fracos, Deus frequentemente fortalece nossa fé por meio da palavra pregada, dos irmãos e da comunhão do povo da aliança. Nós fazemos parte da mesma família, a mesma família da fé que foi unida pela cruz de Cristo. É a mesma família. E, irmãos, família não pode estar separada. A família não pode estar distante. Em Cristo, fomos reconciliados com Deus e unidos uns aos outros, formando um único corpo. Somos vários membros, o corpo é um só, cuja cabeça é Cristo. E se Cristo é a cabeça que nos comanda. Nós vivemos em função dessa cabeça, para a glória de Deus. Irmãos, e o que acontece aqui é isso. Deus está fortalecendo tanto Moisés quanto Arão para uma grande missão, uma grande obra. E é o que Deus está fazendo com cada um de nós hoje, especialmente quando nós estamos reunidos no dia do Senhor. Então, a graça que vence a incredulidade. Em primeiro lugar, a graça nos precede no caminho da redenção. Segundo, a graça de Deus fortalece seus servos por meio da comunhão. E terceiro e último lugar, a graça de Deus desperta fé e produz adoração. A graça de Deus desperta fé e produz
adoração. Irmãos, até agora, nós temos visto aqui nessa história duas pessoas, neste texto, duas pessoas, Moisés e Arão. E a partir de agora, nos versículos 30 e 31, aliás, 29 a 31, vão entrar várias outras pessoas. E pessoas que pertencem ao mesmo povo, ao mesmo corpo. E o que nós vamos ver aqui é que a graça de Deus desperta a fé e produz adoração. Versos 29 a 31. Então, se foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. E o povo creu. Tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Percebam, Moisés, Arão, os líderes do povo, ou seja, os anciãos, e agora todo o povo. O número de pessoas crentes, pessoas alcançadas por essa missão, aumentou. E aumentou consideravelmente. Ao ouvirem a palavra e verem os sinais, o povo creu, porque reconheceu que Deus havia visitado sua aflição. E pode ter certeza, você não está só. Você nunca está só no seu sofrimento, da sua aflição. Você, como filho legítimo de Deus, legítimo no sentido que você não é um filho bastardo. Em Jesus Cristo você é um filho legítimo. Você, como filho de Deus, você é cuidado por Deus o tempo inteiro, mesmo ou especialmente quando você não percebe. A fé nasce da ação da graça. Você só tem fé porque a graça te alcançou. Deus se compadece do sofrimento do seu povo. Deus não faz vistas grossas. Apesar do povo ter ficado 430 anos como escravo do Egito, Deus nunca virou as costas para o seu povo. Sabe por quê? Por quê? Porque o sofrimento, o deserto, as dificuldades, elas são pedagógicas na vida do povo de Deus. Você sempre sai fortalecido das dificuldades da vida. Se o povo de Deus, quando saiu do Egito, tivesse chegado em 2, 3, 4, 5 semanas na Terra Prometida, o desastre teria sido muito maior. Mas aqueles 40 anos ensinaram muita coisa para o povo de Deus. Muita coisa para o povo de Deus. A verdadeira fé, irmãos, também conduz à adoração. Quando eles reconheceram que Deus havia visitado-os na aflição, que Deus havia pensado neles, agido em favor deles, o que eles fizeram? Eles adoraram, eles creram e eles adoraram a Deus. Eu sei que é muito ruim sofrer. É muito ruim sofrer dor, passar por dor, por sofrimento. É muito ruim. É muito ruim você duvidar do dia de amanhã, não saber o que está acontecendo e você sofrer com antecipação. E isso é pecado. Isso é pecado e a Bíblia trata isso em vários lugares. E todos nós temos que lutar de alguma maneira com respeito a isso. Comentei com uma pessoa ontem. Primeiro eu falava para ela sobre o quanto eu gostava de futebol e Deus me libertou dessa coisa inútil, dessa vaidade que não nos leva a lugar nenhum, mas que durante muito tempo eu achava que levava. Eu contava para ela que Deus me libertou disso e contava para ela que Deus me libertou de uma outra coisa também, que era a idolatria. Eu disse para ela, e alguns de vocês sabem disso, eu durante muito tempo, quando eu via um carro de funerária passando na estrada, eu falei, meu Deus, o dia que meu pai e minha mãe, um dos dois estiver dentro desse, o que será de mim? Toda vez que eu vi um carro de funerária, eu tremia, imaginando que um dia meu pai e minha mãe pudessem estar dentro de um carro daquele, sendo levado para o cemitério para ser velado e sepultado. Eu falava, meu Deus, isso é pecado, isso é idolatria, me ajuda, me ajuda. E Deus me libertou disso também, meus irmãos. Deus me libertou disso. É inútil você sofrer para aquilo que demonstra incredulidade, falta de gratidão e fé em Deus. E fé em Deus. Não é nossa eloquência que converte pessoas. Irmãos, não pense que porque Arão falava melhor do que Moisés, que
Arão por si só conseguiria convencer o povo. Reverendo Hernandes Dias Lopes, por mais bonito que ele fala bonito mesmo, não só bonito, fala corretamente quase o tempo todo. Só isso não salvaria ninguém. Não salvaria ninguém. Não é nossa eloquência que converte pessoas. Não são argumentos perfeitos que salvam pessoas. Não é a capacidade do pregador. Tudo isso é importante. Deus usa tudo isso como instrumento. Mas só isso não resolve nada. É Deus visitando corações por meio da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia. Se você hoje está aqui, crente em Jesus Cristo, certo da sua salvação, não é por causa de você, é por causa da graça de Deus que mudou a sua natureza. Nossa responsabilidade é anunciar o Evangelho. O Espírito é que produz fé. Nós anunciamos e o Espírito vai produzir fé nos eleitos. A visitação de Deus alcança seu ponto máximo em Jesus Cristo. Deus visitou o seu povo no Egito. Agora, essa visitação, ela alcança o seu ápice na pessoa de Cristo. O maior sinal da graça é a morte e a ressurreição de Jesus, por meio das quais Deus desperta fé para a salvação. Cristo morreu e ressuscitou para poder salvar o pecador, dos quais nós fazemos parte. Irmãos, eu quero concluir esta mensagem, que tem como tema a graça que vence a incredulidade, tá? Relembrando que a graça nos precede no caminho da redenção. A graça de Deus fortalece seus servos por meio da comunhão. Em terceiro, a graça de Deus desperta fé e produz adoração. A passagem de Êxodo 4, 27 a 31, nos mostra uma verdade maravilhosa. Que verdade é essa? A incredulidade nunca é o personagem principal da história da redenção. Este papel pertence à graça de Deus. Quando Moisés duvida, Deus prepara Arão. Quando Moisés teme, Deus fortalece a comunhão. Quando Israel está abatido, Deus visita o seu povo. Quando ninguém consegue produzir fé, Deus desperta a fé nos corações dos incrédulos. E hoje, essa mesma graça continua avançando à nossa frente, unindo nossos passos, quebrantando nossos corações e despertando fé, onde havia apenas incredulidade e medo. Aí eu pergunto para você, como é que está a sua vida neste exato momento? Eu estou olhando para você e estou vendo você como crente, como pessoa que foi salva por Jesus Cristo. Só que, como vimos, o crente também age muitas vezes por incredulidade. E se esse é o seu caso, se arrependa. Peça perdão a Deus. E peça para Deus ter misericórdia de você. E se lembre daquilo que foi dito hoje. Porque Arão e Moisés não eram tão diferentes de vocês e de mim. Então, se Deus tratou especialmente Moisés, certamente Deus está tratando e continuará tratando cada um de vocês, cada um de nós, para a glória dele. Deus te abençoe.